que vou narrar a seguir são 5 contos escritos pelo meu amigo e escritor Daniel Marinho. Primeiro conto: Lua de Sangue. A lua estava linda e cheia. Tudo que ela queria era tomar um milkshake e sair por aí mostrando seu corpo saliente. E saiu. Encostados no poste, 2 indivíduos cutucaram um ao outro, apontando para a garota. E de imediato começaram a segui-la como 2 predadores. Para a felicidade dos 2, a linda garota virou uma esquina e entrou em um beco sem saída. Ao perceber onde havia entrado, a garota parou e, ao virar para retornar, deu de cara com os 2, impedindo sua passagem. "Com licença, moço. Deixa eu passar", disse a garota. "Desculpa, mas não vai ser possível. Hoje você é nossa", disse um dos indivíduos com um sorriso maldoso. O ataque pareceu durar uma eternidade. Os choros, os gritos e os barulhos estranhos aterrorizavam os vizinhos de uma maneira inacreditável e incompreensível. Pouco tempo depois, tudo parou e calou. E na saída do beco, a garota olhou para os corpos destroçados dos indivíduos e murmurou: "Estavam enganados. Vocês é que eram meus." Segundo conto: Liga pra elas não. Toda vez que o jovem levava sua namorada até a praça mais próxima, algo estranho acontecia. Tão logo sentavam e começavam a namorar, as pessoas aproximavam e paravam para observá-los. Enquanto umas pessoas faziam o sinal da cruz, outras sacavam os celulares e começavam a tirar fotos ou filmar. Desconcertado, o jovem levantava e levava sua namorada embora. Ao chegar na casa, o jovem sentava a namorada na cama, levantava a franja dos seus olhos, acariciava o seu rosto e dizia: "Amor, infelizmente as pessoas são preconceituosas. Liga para elas não. São pessoas idiotas. Eu não ligo para o fato de que você está morta." Terceiro conto: Ela me observa. Certa noite eu acordei com minha esposa parada na frente da cama, me olhando fixamente. Ela nem piscava, só ficava ali parada me olhando. Voltei a dormir e quando acordei, ela já não estava mais lá. Graças a Deus. Até hoje eu não consigo entender por que ela não me deixa em paz. Faz 1 ano que ela morreu. Quarto conto: Amiga de infância. Já era tarde da noite e, como eu vivia sozinha, a senhora ficou com medo de abrir a porta pensando ser um criminoso. Porém, para sua surpresa, era uma amiga de infância. A senhora preparou um chá e as 2 ficaram um bom tempo conversando e relembrando o passado. Após a longa conversa, a amiga levantou, agradeceu pelo encontro e disse: "Infelizmente, essa será a última vez que nos encontramos." "E por quê?" perguntou a senhora sem entender o que a amiga queria dizer. A amiga não respondeu, apenas balançou a cabeça, despediu e saiu. No dia seguinte, a senhora recebeu uma carta comunicando do falecimento da amiga 3 dias atrás. Quinto conto: O assassino pedófilo. 4 pessoas acordam em uma sala escura. Um padre, um policial, uma velhinha e um rapaz com aparência de bandido. Eles encontram um bilhete e uma arma no chão. No bilhete estava escrito: "Um de vocês
é um assassino pedófilo. Debatam entre si e matem o assassino. O primeiro a abrir a boca foi o rapaz com cara de bandido. Você é padre? Perguntou. Sim, meu filho, respondeu o padre. Então você é o pedófilo, disse o rapaz pegando a pistola e atirando no padre. Naquele instante, um bilhete foi passado por debaixo da porta. O assassino pedófilo continua entre vós. Idiota! Veja o que fez, disse o policial tomando a arma do rapaz. Agora a situação está esclarecida. Eu sou um policial e, portanto, não sou o assassino. A velhinha? Tadinha. Então só pode ser você com essa cara que tem, concluiu o policial, apontando a arma para o rapaz e atirando. E outro bilhete foi passado por debaixo da porta. O assassino pedófilo continua vivo. Enquanto o policial lia o bilhete, a velhinha pegou a pistola e atirou. Naquele instante, um outro bilhete foi passado por debaixo da porta. O assassino pedófilo ainda está vivo. Enquanto julgarem pela aparência, jamais chegarão à verdade. Te cuida e muito obrigado.